Olá, está começando o Jornal da Câmara, com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Câmara rejeita as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2016, durante a gestão Sebastião Almeida. Vereadora pede a inclusão de mais grupos na fila prioritária para a vacina contra a Covid-19. Comissão da Criança e do Adolescente se reúne com representantes dos conselhos tutelares do município. Vereadores planejam ações para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É o que você confere a partir de agora. A Câmara de Guarulhos rejeitou as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2016, quando o prefeito era Sebastião Almeida. Durante a sessão extraordinária virtual do dia 5, a Câmara rejeitou as contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2016, na gestão do ex-prefeito Sebastião Almeida. Foram 12 votos pela manutenção do parecer do Tribunal de Contas, 5 votos contrários, 7 abstenções e 10 ausências. Por entenderem que a votação é um ato político, o vereador Paulo Roberto, do PTB, e o presidente da Câmara, Martello, do PDT, abstiveram-se e justificaram a posição. A nossa votação ela é eminentemente política, ela não vai alterar em nada essa questão técnica do julgamento dessas contas. E é por isso que eu entendo que nós fazemos que papel, onde vamos nos colocar nessa situação. Se votarmos favorável ou contrário, vai mudar algo? Eu acredito que não. Esse é o meu modo de ver, tecnicamente, como é o julgamento. Então, dessa forma, eu votei pela abstenção, por entender que isso já é matéria vencida. Eu não poderia votar pelas contas, e nem pela rejeição, nem pela aprovação, porque eu não participei, não era vereador à época. Mas na minha época, a Câmara, eu divirjo um pouquinho do Paulo Roberto, a Câmara ela é política. E como o mandato é político, na minha cabeça, a Câmara aprova e desaprova. O tribunal pode aprovar as contas do Almeida e a Câmara rejeitar, ou de qualquer prefeito. Mas veja que amanhã um de nós pode ser o prefeito, ficar numa situação, numa vírgula errada, e ficar aí com essa pecha de não aprovação no Tribunal de Contas. Os vereadores Edmilson, do PSOL, Márcia Tasquete, do PP, Maurício Brinquinho e Marcelo Seminaldo, ambos do PT, votaram contra o parecer emitido pelo Tribunal de Contas. Eles também justificaram o posicionamento. Eu tenho a certeza de que esta casa tem o poder de alterar o que o Tribunal de Contas diz. O Tribunal de Contas não é a palavra final. O Tribunal de Contas não pode ser considerado. Aliás, se confunde muito rejeição de contas com uma situação de improbidade ou de coisas erradas. Muitas vezes nós vamos ter contas de prefeitos, de gestores rejeitadas, fazendo algo que para a cidade naquele momento era importante que fosse feito. O meu voto é exatamente para garantir que o Legislativo tenha opinião própria, que ele não siga pareceres fora dessa casa. Essa casa, cada vez que deixa terceiros se intrometer dentro de qualquer votação, essa casa se enfraquece. Existem algumas questões técnicas e que eu acho, inclusive, que a própria casa errou quando deu os pareceres, só acompanhando os pareceres que vieram do Tribunal de Justiça, né, do Tribunal de Contas. Acho que deveria ter sido ter olhado um pouco mais. O que se fez hoje aqui, o que se fez na outra votação das contas do prefeito Almeida, é simplesmente o assassinato de uma personalidade pública, né? E o que me chateia, e pouco pegando da fala do Edmilson, é que muitas pessoas aqui, né, estavam no governo do prefeito Almeida, e é basicamente a assunção, né, basicamente assumir que não fez um bom trabalho naquele período.
Mesmo sem ter participado da votação, o vereador Romildo Santos, do PSD, concordou com os colegas que votaram contrariamente ao parecer do Tribunal de Contas. Nós temos que analisar o porquê da rejeição do Tribunal de Contas, né? Às vezes, né, uma dotação orçamentária, um dinheiro que foi colocado na saúde, ou 25% da educação, mas tinha que aplicar 26%. Eu vejo da seguinte maneira, eu tenho minhas diferenças com o prefeito Almeida, eu fui um vereador de oposição, líder do PSDB na época, líder da oposição em um período, juntamente com o vereador Geraldo Celestino, mas eu vejo que a gente tem que ter muita sabedoria na votação, porque às vezes a gente pode fazer um voto político que prejudica uma pessoa que parece que ele fez algo assim criminoso. A vereadora Janete Rocha Pietá questionou o executivo sobre a vacinação de profissionais da educação e de trabalhadores de drogarias e farmácias. Durante a sessão do dia 5, a vereadora do PT, Janete Rocha Pietá, falou sobre 2 requerimentos de sua autoria. Um deles pede informações ao executivo sobre profissionais da educação que vieram a óbito por conta da Covid-19. Janete pediu que as aulas só retornem após a vacinação completa da comunidade escolar. A comunidade escolar não é só os professores, mas também todos os agentes de limpeza, os que estão na portaria, que são funcionários da Proguaru, né? E também os funcionários, como, por exemplo, da FUSE, e a contaminação de um pode implicar em perdas de vida de várias pessoas. Por isso, essa questão é muito importante e eu faço esse requerimento no sentido de sensibilizar o prefeito para que educar é fundamental e queremos a volta às aulas, mas a volta às aulas só pode dar-se, a meu ver, a partir de toda a comunidade escolar, do agente de portaria ao faxineiro ou a qualquer funcionário da escola que tenha sido vacinado. O outro requerimento tratava da vacinação de farmacêuticos e profissionais que trabalham em drogarias. Os trabalhadores das farmácias, além do farmacêutico, têm contato com o Covid e, por isso, solicitam. Eu sei que vai ser aprovado, mas também, quem sabe, o líder do governo, o vice-líder, leve ao prefeito o meu clamor, porque o meu clamor é a voz do povo. E eu não fui eleita para dizer que estou com pressa, eu fui eleita para defender toda a demanda de quem votou e de quem não votou em mim. Nenhum outro vereador falou sobre o assunto. Janete também solicitou informações ao executivo sobre a vacinação dos profissionais do serviço funerário. Na sessão extraordinária virtual do dia 5, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, falou sobre um requerimento de sua autoria. O documento solicita informações ao Poder Executivo sobre o início da vacinação dos funcionários do serviço funerário contra a Covid-19. Segundo a parlamentar, esses profissionais precisam de proteção e melhores recursos de trabalho. É de suma importância que se haja com agilidade em relação aos trabalhadores do serviço funerário. É um serviço doloroso e, infelizmente, em Guarulhos, diferentemente de São Paulo, ainda não foram vacinados. Além disso, em São Paulo eles têm uma roupa especial, em Guarulhos não tem. Essa casa precisa de se posicionar frente a isso. Nós precisamos de levar ao prefeito a nossa voz, dizendo que, primeiro, tem que se vacinar logo a esses servidores municipais que trabalham em um local tão difícil e tão doloroso, mas também que lhe dê qualidade de serviço. Nenhum outro vereador manifestou-se sobre o assunto. 7 projetos de lei foram deliberados durante a 22ª sessão extraordinária do ano. Entre eles está a criação do Dia Municipal de Combate ao Câncer de Laringe. A proposta será analisada pelas comissões permanentes do Legislativo. Na sessão do dia 5 de maio, os vereadores foram favoráveis à deliberação
de um projeto proposto por Márcia Tasquete, do PP. A vereadora quer tornar o dia 16 de abril como o Dia Municipal de Combate ao Câncer de Laringe. Eu perdi minha mãe com câncer de laringe e, infelizmente, hoje é um dos cânceres que mais mata no Brasil e nós não temos campanhas suficientes para falar e para informar a população a respeito da prevenção com relação a qualquer tipo de mudança na voz, qualquer tipo de mudança ou dor de garganta, ou outras mudanças que muitas vezes a gente tem, e que se preveníssemos, não daria tempo de salvar. Então, eu fiz esse projeto para que nós possamos ter campanha, informação suficiente. Eu não esqueço que no HMU, acho que é o único lugar que tem um laringoscópio, nós não temos equipamentos suficientes na nossa cidade, e não é equipamento caro, e nós poderíamos ter esse tipo de equipamento em todos os hospitais. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o projeto. Outro projeto de lei deliberado na sessão prevê a implantação de prontuário eletrônico nas unidades de saúde do município. A fim de otimizar e qualificar o atendimento aos pacientes da rede pública de saúde, a vereadora Márcia Tasquete, do PP, apresentou um projeto de lei que implanta o prontuário eletrônico na cidade. O projeto do prontuário eletrônico é um projeto que muitos médicos, enfermeiros, agentes de saúde e também a população pedem, necessitam que esse projeto ele seja realmente visto de uma forma bem especial e aprovado, porque hoje nós temos muitas vezes diagnóstico dentro dos hospitais da nossa cidade, dentro das UBSs, que eles não fecham. Por quê? Nós temos hoje um médico, amanhã esse médico muitas vezes vai embora da cidade, entra um outro médico, e nós não temos um prontuário para que isso seja de forma rápida, para que esses diagnósticos também se fechem de forma rápida. Então, quando o paciente passa pelo mesmo médico, muitas vezes, não tem problema algum, aquele médico, ele muitas vezes lembra, ou ele tem a ficha. Isso não é importante. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, então nós necessitamos que esse prontuário eletrônico seja, sim, instalado na nossa cidade, para que tenhamos muito rápido os diagnósticos e também que nós possamos ter, como é o caso de medicação, de uma única forma passada para o paciente. O projeto foi deliberado e agora segue para análise das comissões do Legislativo. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. A proposta de incluir feirantes e ambulantes nos grupos prioritários para vacinação contra a Covid-19 também foi deliberada durante a sessão. Feirantes e ambulantes na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19 é o que pretende um projeto de lei deliberado na sessão extraordinária do dia 5 de maio. A autora Janete Rocha Pietá, do PT, defende a proposta. Eu sei que falta vacina, mas os feirantes e ambulantes são uma categoria muito importante. Além de importante, eles estão permanentemente em convívio com a população. Por isso, dá importância de se olhar essa categoria de uma forma especial, possibilitando que elas sejam amplamente vacinadas, independente da idade, porque eles estão em contato. Por isso eu agradeço muito e peço que as comissões olhem com atenção para essa reivindicação dos feirantes e dos ambulantes. Muito obrigada, senhor presidente. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o projeto. Ainda na 22ª sessão extraordinária, os vereadores aprovaram em primeira votação
projeto que cria o Dia da Mamografia e da Prevenção do Câncer de Mama. Um dos projetos aprovados em primeira discussão na sessão extraordinária do dia 5 de maio quer incentivar a população a fazer exames preventivos do câncer de mama. Quem elaborou a propositura foi a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Esse projeto é apenas um projeto que inclui no calendário da cidade uma data. Existe uma lei nacional que estabelece que o dia 5 de fevereiro é o Dia Nacional da Mamografia. E por que eu fiz esse projeto? Primeiro, como mulher, eu sei que hoje quem mais mata é a Covid, mas, ao nível das mulheres também, há um grande número de mortes devido ao câncer de mama. E, por isso, a importância de fazer a mamografia. No Brasil, em 2020, teve 66.280 casos de câncer de mama. E o número de óbitos é muito alto. 18.068 casos de óbitos. Quando diagnosticado com antecedência, é uma doença possivelmente curável. É claro que em alguns casos tem que se fazer a extração da mama, mas é muito importante a prevenção. O projeto ainda precisa ser aprovado em segunda discussão antes de ir para a sanção ou veto do prefeito. Nenhum outro vereador se manifestou sobre o assunto. Na segunda-feira, dia 10 de maio, a Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude se reuniu de maneira remota. No encontro foram analisados 2 projetos de lei. A Comissão Permanente dos Direitos da Criança e Adolescente realizou o encontro virtual no último dia 10. Os vereadores discutiram 2 projetos de lei, entre eles o PL 307 de 2021, sobre a instituição do programa Visita Médica nas creches públicas da cidade, de autoria do vereador Jaime Júnior, do Republicanos. O projeto não recebeu parecer durante a reunião. O presidente da comissão, vereador Wellington Bezerra, do PTC, explica. Nós preferimos aí dar algumas ideias aí ao vereador Jaime Júnior, né? E entre essas ideias, nós pensamos que ele poderia apresentar uma emenda para especificar que esse atendimento seja realizado pelas UBS de referência dessas escolas, né, dessas crianças aí que serão atendidas. A gente acredita que dessa forma fica mais fácil até, e também para que o projeto não seja vetado aí pelo Executivo. A ideia é dar parecer favorável, o projeto é muito bom, a gente só quis agregar algumas questões que a gente considerou aí que são importantes, vai enriquecer mais o projeto do vereador Jaime Júnior. Em reunião nesta semana, a Comissão de Trânsito e Transportes avaliou um projeto de lei que determina que locadoras situadas em Guarulhos façam o licenciamento de seus veículos na própria cidade. A Comissão de Trânsito e Transportes da Casa deliberou favoravelmente o projeto de lei 3188 de 2019, de autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, sobre obrigatoriedade de licenciamento da frota de veículos de locadoras no Ciretran, órgão municipal do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito. O presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSD, comentou a decisão. É um projeto muito importante para a cidade, visto olhar clínico-financeiro para o nosso município, pelo vereador Wesley Casaforte. É perfeito, né? Por que as empresas se instalam, não só em Guarulhos e em outras cidades, com placas, né, de outro estado, e todo o dinheiro arrecadado de PVA e tudo vai sempre para outro estado, né? Então está errado, né, para o nosso município também. Então, acredito que isso é muito importante, esse projeto do vereador Wesley Casaforte. Não tem mais o que dizer, né? Só
a captação de recursos para o nosso município, maravilha. E outra coisa, daqui a pouco os carros todos vão mudar de placa, que você vai perceber de onde que é o veículo. Se é de Belo Horizonte, se é do Paraná, se é do lugar. Vai vir Brasil, né? A nova legislação. E aí a gente não vai perceber que estão sendo licenciados de outros lugares, e os impostos indo para lá. Esse projeto dele veio a calhar e, posteriormente, no futuro, a gente vai ter condições aí até de fiscalizar, né? Não, se não for a nível municipal, mas a gente vai mandar o ofício aí para o governo do estado de São Paulo, estaduais ou federais, para poder nos auxiliar, nos ajudar nesse sentido, para que esse dinheiro venha para o nosso município. A segunda reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a Proguaru foi realizada na tarde da última terça-feira, dia 11. O encontro foi suspenso pouco depois da abertura, devido à notícia do falecimento da ex-vereadora e presidente do PT em Guarulhos, Genilda Bernardes, que tinha 58 anos. O presidente da CEE, vereador Edmilson do PSOL, prestou homenagem a Genilda e encerrou os trabalhos. Durante a gestão do PT na cidade, Genilda foi coordenadora do Fundo Social de Solidariedade e secretária de Desenvolvimento e Assistência Social. A Câmara Municipal de Guarulhos decretou luto oficial de 3 dias pelo falecimento da ex-vereadora. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu com representantes dos Conselhos Tutelares de Guarulhos. Algumas demandas foram encaminhadas durante o encontro. A Comissão Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara reuniu-se presencialmente com representantes dos conselhos tutelares de todas as regiões de Guarulhos. O encontro aconteceu no último dia 12 e serviu para aproximar o Legislativo dos conselhos tutelares. Para o presidente da comissão, o vereador Wellington Bezerra, do PTC, o saldo da reunião foi positivo. A partir desse momento, nós, ouvindo o Conselho Tutelar, nós desenvolvermos aí ações relacionadas à infância e juventude do município. E também a minha maior ideia, como presidente da Comissão da Criança, é dar visibilidade ao Conselho Tutelar, porque muitas vezes o Conselho Tutelar só é visto quando tem um grave problema e todo mundo culpa o Conselho, mas a grande maioria da população não faz ideia do trabalho extraordinário que o Conselho Tutelar desenvolve no município. A conselheira tutelar da região Pimentas, Sonidelane Cristina Mesquita, elogiou a postura da comissão e destacou a importância das políticas públicas voltadas à criança e ao adolescente. O diálogo ele constrói muito, então ver a comissão da criança e do adolescente da Câmara Municipal de Guarulhos vindo conhecer a realidade e tendo como pauta a política pública da criança e do adolescente, isso é um grande avanço. Isso é um grande avanço. Afinal de contas, partimos de uma legislação, lá é a Casa de Leis, e se essa comissão está de fato buscando a efetividade da política pública, foi de grande valia, de grande importância. E não paramos por aqui, tiramos alguns encaminhamentos. A conselheira também revelou as demandas que foram deliberadas na reunião. Foi a questão da participação da Comissão da Criança e do Adolescente nas reuniões do CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, onde que é um órgão que ele regula a política pública da criança e do adolescente na cidade. Também a questão da discussão com a Secretaria da Saúde, referência ao NAVE, um equipamento de saúde que atende vítimas de violência sexual, Então, a mudança que houve de uma região para outra, sem o diálogo com esta rede. E o que isso trouxe de prejuízo para a população local da região onde que mais demanda esse atendimento, onde que mais precisa desse atendimento. Então tiramos esse encaminhamento. Outro encaminhamento que nós tiramos também foi a questão da formação. A comissão está próxima e também pontuou a questão da formação, não somente de Conselho Tutelar, de toda a rede. Ficando claro que um é complemento do outro. Então, esse diálogo que houve aqui hoje, ele tem que haver em toda a rede, no município. Na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça avaliou 10 projetos de lei. Uma das medidas torna obrigatória a oferta de carrinhos adaptados em supermercados. A Comissão Permanente de Constituição e Justiça avaliou 10 projetos de lei em reunião virtual na manhã do último dia 12 de maio. Entre os projetos está o PL do vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas, sobre obrigatoriedade de supermercados adaptarem 5% de carrinhos de compras para crianças com mobilidade reduzida. O projeto não recebeu parecer durante a reunião,
para a solicitação de adequação sobre valor de multa, por exemplo. Secretário da comissão, o vereador Maurício Brinquinho do PT explica a decisão. A gente achou interessante porque, fazendo essa adequação, a gente pode dar um parecer favorável. O projeto ele fica em conformidade para poder ser favorável. E ele é interessante porque essa utilização para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, ela coloca a criança para poder, como é que eu posso dizer? Ela inclui a criança, né? Para poder também estar no mercado, ela poder utilizar o carrinho, então ela se sente ali também incluída junto com todas as outras pessoas, normalmente. Então, ao invés de a gente dar um parecer contrário, a gente achou mais interessante mandar o memorando para que fosse adequado o parecer, para que a gente desse parecer favorável, para que a gente pudesse levar isso a plenário, né? De forma mais... para que a gente pudesse depois defender esse projeto para que ele fosse aprovado no plenário. Dia 18 de maio é denominado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Por todo o país são realizadas campanhas para conscientizar a população sobre esse crime e prevenir novos casos. O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, dia 18 de maio, é uma maneira de lançar um alerta sobre esses crimes ainda recorrentes por todo o país. De acordo com um balanço do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, em 2020 foram registradas mais de 95 mil denúncias de abusos, um aumento de 9% com relação ao ano anterior. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança no Legislativo Guarulhense, Wellington Bezerra, do PTC, relembrou o surgimento da data. O dia 18 de maio é um dia de luta, é um dia de combate, é um dia que nós refletimos sobre a violência sexual contra a criança e adolescente no nosso país. Desde o ano de 1973, onde a menina Araceli, de apenas 8 anos de idade, foi estuprada, queimada e morta por jovens da classe alta ali do Espírito Santo, e até hoje, quase 50 anos depois, esse crime ainda não foi concluído. E nós vemos todos os dias as notícias de crianças e adolescentes abusados sexualmente. Estamos preocupados aí nesse período da pandemia. Por quê? Porque o maior relato de denúncias eles vêm através das escolas. Muitas vezes a criança, ela confia no professor, né, no tio ali da escola, e ela vai e conta, e o professor, por sua vez, procura o conselho tutelar, procura o departamento de polícia, e agora, com as escolas fechadas, isso não tem acontecido. Pois bem, nós precisamos trazer esse tema, né, à luz. A sociedade precisa debater esse tema. As pessoas precisam entender que isso pode acontecer em qualquer casa, em qualquer família, em qualquer religião, em qualquer classe social. Autora de um projeto de lei que cria a Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Guarulhos, a vereadora Janete Rocha Pietá, do PT, também ressaltou a importância de discutir o tema. Por que eu propus e foi aprovado, agora falta o prefeito sancionar, a questão de uma semana? Guarulhos é grande e temos várias regiões, temos 6 conselhos tutelares, Tabuão, São João, Cumbica, Pimentas, Bom Sucesso e Centro. Então, o objetivo é que em cada região da cidade se faça atividades para a conscientização da sociedade, das famílias e também na defesa dos direitos das crianças e adolescentes viverem em paz, né? Porque é um absurdo o abuso sexual que se dá em casa ou a exploração sexual.
A vereadora ainda destaca os desafios do município quanto à exploração sexual de crianças, por estar às margens da rodovia Presidente Dutra e abrigar o aeroporto internacional. Infelizmente, no Brasil, nas rodovias, existe muito a exploração sexual. Por exemplo, no Nordeste, há 1.079 casos. Em Guarulhos, nós temos a BR-116, que é a rodovia Presidente Dutra. E aí ocorre o abuso das crianças nos pontos de paradas de caminhoneiros, não é? E a Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho muito grande de conscientização. E, infelizmente, numa época também de desemprego e de pandemia, tem aumentado muito a incidência desse crime. 75% da exploração sexual de criança e adolescente são meninas. E a maior parte das meninas, elas são negras. E elas são induzidas à droga, ao uso de droga, de álcool, né? Além dos problemas de serem infectadas, né, por doenças sexualmente transmissíveis. É uma situação degradante, né? É uma violência sem par. E no dia 18 de maio, o movimento Guarulhos contra a Pedofilia, junto com o vereador Wellington Bezerra, vai promover uma panfletagem de conscientização no calçadão da Dom Pedro II. Para denunciar casos de abuso sexual, basta ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. Uma exposição está levando a história de Guarulhos aos terminais de ônibus e ao calçadão da cidade. A primeira parada para fazer essa viagem ao passado é o Terminal Pimentas. Quem passar pelo Terminal Pimentas até 21 de maio vai encontrar a exposição Era Virtual Museu de Rua, que conta a história de Guarulhos por meio de 20 painéis repletos de textos e fotos. A mostra integra o projeto Era Virtual Museu Guarulhos, idealizado pela ONG Ecossocial Água Azul. Responsável pelo conteúdo e pelos textos, o historiador Elton Soares fala sobre a ideia de aproximar a história da população. A gente resolveu fazer o quê? Levar o museu até as pessoas. Então, pegar a história natural, a pré-história de Guarulhos, a história de Guarulhos e aproximar delas, falar, olha aqui, tá vendo, né? E aí a reação do público tem sido muito interessante, né? O cara fica olhando, mas aqui já teve escravos? Aqui já teve vulcão? A mostra traz um panorama desde a fundação da cidade até os dias atuais. Tem uma periodização interessante que é história natural, raízes pré-históricas guarulhenses e história de Guarulhos, né? Então, o primeiro relato, assim, vamos dizer, dessa presença humana são os primeiros habitantes de Guarulhos, que são os indígenas Maromomi, que eram coletores. Depois começa o período da história. E a história, nós dividimos ela em história colonial, história imperial, a história da República e a história contemporânea. A exposição conta com a presença de jovens monitores treinados pelo projeto para falar sobre a história da cidade. Eles passaram por um processo de capacitação, onde eles tiveram uma carga horária, acho que de aproximadamente 30 horas de formação. E agora eles ficam lá esperando as pessoas para poder fazer essa explicação. E o que a gente quer com isso? Quer dizer, incorporar conhecimento histórico, geográfico, cultural e ambiental de Guarulhos, né, enraizar essa informação na cidade de Guarulhos. O Terminal Pimentas fica na estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 4.494 Pimentas. A mostra é gratuita e fica disponível de segunda a sexta-feira, da 1 da tarde às 7 da noite. A partir de 24 de maio, a exposição itinerante poderá ser vista no Terminal Urbano São João. A parada seguinte será no calçadão da Rua Dom Pedro II, a partir de 7 de junho. Nesta sexta-feira, às 7 da noite, o programa Ponto de Vista recebe o escritor guarulhense Adner Prado, que falou sobre o processo de criação do livro Herdeiros do Rei, a Ascensão de uma Guerra.
lançado em 2019. Confira um trecho da entrevista. Muita gente, pelo título, acha que é um livro voltado à religião, voltado a, sabe, a uma proposta religiosa, uma proposta de meio que evangelizar, mas não, essa não é a proposta do livro. Tem sim referências bíblicas, referências religiosas. Por quê? Porque eu trato a Bíblia como um livro de ficção. Eu tive que tratar a Bíblia como um livro de ficção, para eu poder pegar as referências de lá e transformar numa história, construir todo um universo, uma mitologia. Então o livro ele trata mais sobre liberdade, amizade, lealdade, altruísmo, essas questões assim que hoje em dia eu acho que faltam um pouco no ser humano, né? Você também pode assistir a este e outros programas já exibidos pela TV Câmara no nosso canal do YouTube. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigada e até a próxima!